Essa semana, eu parei, desacelerei, respirei fundo e pensei em tudo que já vivi até aqui. Uma pergunta não saiu da minha cabeça. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria para mim mesma? A verdade é que a vida nunca foi um caminho fácil. Já enfrentei dores, frustrações, medos silenciosos, mas também vivi superações. E foi aí que percebi: a vida deixa pistas. Hoje, quero compartilhar com você as 10 maiores lições que aprendi antes dos 40. Talvez, nesse momento, você precise ouvir uma delas. E se esse tipo de reflexão te inspira ou te faz bem de alguma forma, aproveita para se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa vindo por aí que pode tocar o seu coração também. Agora, vamos juntas nessa viagem. 1. Aprenda a perdoar, mesmo sem o pedido de desculpas. Aprender a perdoar foi uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que a vida me ensinou. A gente cresce acreditando que o perdão depende do arrependimento do outro, de um pedido sincero, de um reconhecimento do erro. Mas a realidade é bem diferente. Às vezes, a outra pessoa nem acha que errou. Às vezes ela sequer se lembra do que fez. Mas você lembra. E enquanto carrega isso dentro de si, aquela ferida continua aberta, latejando em silêncio. Perdoar, nesse caso, não é sobre passar a mão na cabeça de quem te feriu, nem fingir que nada aconteceu. É sobre escolher parar de sangrar por dentro. É entender que seguir em frente exige leveza, e que o rancor pesa demais. A mágoa te prende num passado que já passou, mas que insiste em te manter lá, revivendo dores que não merecem mais espaço. Quando você perdoa, você não está dizendo que estava tudo bem. Está apenas dizendo: eu mereço paz. E isso muda tudo. O perdão não é um presente para quem te machucou, é um presente que você se dá. E às vezes, é só com ele que a verdadeira cura começa. 2. Sua intuição sabe coisas que você ainda não entendeu racionalmente. E quanto mais você aprende a ouvir esse sinal silencioso que vem de dentro, mais conectada você fica com o que realmente importa. A intuição não grita, não faz alarde, não aparece com provas e argumentos. Ela sussurra. Às vezes como um desconforto que você não consegue explicar. Outras vezes, como uma certeza serena no meio do caos. E o mais curioso é que, mesmo sem lógica aparente, ela quase sempre acerta. A gente vive num mundo que valoriza o racional acima de tudo. Queremos fatos, garantias, controle. Mas nem tudo que importa pode ser medido. Existem situações, escolhas, pessoas, que simplesmente não batem. E você sente isso, mesmo que ninguém mais entenda. A intuição é o seu sistema interno de proteção e direção. Ela se forma a partir de experiências que você nem lembra mais, de padrões que seu corpo reconheceu antes da sua mente processar. É sabedoria armazenada em silêncio. Ouvir a intuição não é negar a razão, é equilibrá-la. É permitir que, ao lado da análise lógica, existe espaço para aquilo que só o sentir pode compreender. Aprender a confiar nessa voz muda decisões, evita quedas, guia caminhos. Porque, no fundo, você já sabe. Só precisa ter coragem de ouvir. 3. A palavra tem poder. Palavras têm poder. Muito mais do que a gente imagina. O que você diz para os outros pode curar ou ferir, aproximar ou afastar, levantar ou destruir. Mas o que você diz para si mesma, isso molda a sua vida inteira. A forma como você se descreve, os nomes que se dá, as frases que repete em silêncio quando ninguém está ouvindo, tudo isso cria raízes dentro de você. Quando você se chama de burra, fraca, incapaz, quando diz que não consegue, que não nasceu para isso, que não é o suficiente, o seu corpo escuta. A sua mente acredita. E, aos poucos, você começa a viver como se fosse verdade. É um tipo de feitiço invisível que você lança contra si mesma todos os dias, sem perceber. Por outro lado, quando você começa a escolher suas palavras com mais consciência, tudo muda. Dizer eu estou aprendendo em vez de eu sou ruim nisso. Dizer isso é difícil, mas eu posso tentar em vez de isso não é para mim. As palavras abrem caminhos. Elas constroem narrativas novas, criam espaço para esperança, coragem e ação.
Fale com você como falaria com alguém que ama. Porque é isso que você merece. E porque, no fim das contas, você se torna aquilo que acredita sobre si mesma. E tudo começa com o que você diz. 4. Você pode ser ótima no que faz e ainda ter dificuldade em se mostrar. Isso é mais comum do que parece. A gente foi ensinada a valorizar a humildade, a esperar ser reconhecida, a acreditar que quem é boa não precisa se mostrar. Mas o mundo real não funciona assim. Talento não brilha no escuro. Se você não aprender a comunicar o seu valor, as pessoas vão passar por você como se você não estivesse ali. E não é porque você não é boa, é porque ninguém sabe. Vender não é enganar, exagerar ou se tornar alguém que você não é. Vender é tornar visível aquilo que você sabe fazer bem. É aprender a falar sobre suas conquistas sem culpa, apresentar suas ideias com clareza, mostrar segurança no que oferece. E tudo isso se aprende. Não é uma questão de ego, é uma questão de posicionamento. É a diferença entre ser lembrada ou esquecida, escolhida ou ignorada. Você pode ter o melhor produto, a melhor solução, a melhor visão, mas se não souber comunicar isso, alguém menos preparada, mas mais visível, vai passar na sua frente. E não é injustiça, é realidade. Não basta ser boa. É preciso aprender a se mostrar. Porque, no fim, quem não se posiciona, é posicionado pelos outros. 5. Saber falar é mais importante do que ter razão. Essa é uma lição dura, principalmente para quem cresceu acreditando que o mais importante era estar certa. Mas, com o tempo, a vida mostra que não adianta nada ter um argumento perfeito se ele é dito de forma que machuca, afasta ou fecha portas. Comunicação não é sobre vencer uma discussão, é sobre construir uma ponte. Não é sobre provar um ponto, é sobre fazer o outro escutar, e escutar você de verdade. Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade, uma conexão ou um momento importante porque não soube como dizer o que sentia? Porque falou na hora errada, do jeito errado, com a emoção transbordando. Ter razão não te garante nada se a sua forma de falar inválida o que você está tentando dizer. As pessoas não lembram só do que você falou. Elas lembram, principalmente, de como você as fez sentir. Saber falar é entender o tempo, o tom, a intenção. É escolher as palavras não só com a cabeça, mas com o coração também. É respeitar o espaço do outro, mesmo quando você está certa. Porque, no fim, comunicar bem é saber transformar a verdade em algo que o outro consiga receber, e isso vale mais do que qualquer razão. 6. Você não precisa postar nada para provar que é feliz. A verdadeira felicidade não faz questão de aparecer, ela apenas existe, silenciosa, inteira, longe da necessidade de aprovação. A gente foi condicionada a achar que tudo que é bom precisa ser mostrado, que se não foi compartilhado, não aconteceu, que uma viagem, um relacionamento, uma conquista ou até um prato de comida só tem valor se renderem curtidas, comentários e validação. Mas isso é uma armadilha. Quando a sua felicidade depende de como ela será percebida pelos outros, ela deixa de ser sua. Vira performance. E, sem perceber, você começa a moldar seus momentos para que eles fiquem bonitos na tela, mesmo que estejam vazios por dentro. Só que o que preenche de verdade quase nunca é postável. É o riso espontâneo numa conversa boba. É o silêncio confortável com quem te entende. É o abraço que ninguém viu. A vitória que só você sabe o quanto custou. Felicidade de verdade não precisa de plateia. Ela é sentida, não exibida. É sobre estar presente, e não exposta. Quando você entende isso, o peso da comparação vai embora. E o que sobra é leveza, verdade e paz. Porque não é o que os outros veem que define sua alegria. É o que você vive, de verdade, quando ninguém está olhando. 7. Movimento vem antes da clareza. Essa foi uma das descobertas mais transformadoras que eu tive. A gente espera entender tudo antes de agir. Espera ter certeza, um plano perfeito, um momento ideal. Mas esse momento quase nunca chega. E enquanto você espera pela clareza, a vida passa. O que ninguém te conta é que muitas vezes é o movimento que traz as respostas. É o passo dado no escuro que revela o caminho. É a tentativa imperfeita que te mostra o que funciona e o que não.
A clareza não vem antes da ação. Ela vem durante. Quando você começa a fazer, mesmo com dúvida, mesmo com medo, você se coloca em movimento. E é esse movimento que vai te tirar da paralisia e te aproximar da direção certa. Porque não tem como ajustar uma rota se você está parada. Não tem como descobrir o que você quer, o que ama, o que faz sentido, se você não se permite experimentar. Esperar por segurança absoluta é uma forma disfarçada de estagnação. Às vezes, a vida só precisa que você dê o primeiro passo, ainda que trêmulo. O resto, ela revela no caminho. Então vá. Incompleta, confusa, imperfeita. Mas vá. Porque é o movimento que abre as portas da clareza. 8 comparações te enfraquecem. E não porque a outra pessoa é melhor, mais bonita, mais inteligente ou mais bem-sucedida que você. Mas porque, no momento em que você começa a medir o seu valor com a régua de alguém, você se desconecta da sua própria história. A comparação distorce a percepção que você tem de si mesma. Faz você esquecer do quanto já cresceu, do que já superou, do que te torna única. Você começa a olhar para o palco do outro, sem saber nada do que acontece nos bastidores. E se sente pequena, atrasada, insuficiente. Mas a verdade é que cada uma está em um capítulo diferente do seu próprio livro. E não faz sentido comparar o seu começo com o meio de alguém. Cada pessoa carrega dores que você não vê, lutas que não aparecem, dilemas que não se postam. Quando você foca no que a outra tem ou é, perde energia que poderia estar usando para construir a sua própria jornada. A única comparação saudável é com quem você foi ontem. É olhar para trás e ver o quanto já caminhou, mesmo com tudo que tentou te parar. É reconhecer que o seu processo é seu, e ele tem valor. A comparação paralisa. A consciência desperta. Escolha crescer a partir de si mesma, não da vida da outra. 9. Cuidar do corpo não é luxo. É necessidade. É respeito. É amor próprio em ação. Durante muito tempo, a gente aprendeu a enxergar o autocuidado como algo superficial, vaidoso ou até egoísta. Mas a verdade é que o corpo é a casa onde você vai viver pelo resto da sua vida, e ignorar isso tem um custo alto. O corpo sente tudo. Ele guarda o estresse que você não expressa, os limites que você ultrapassa, o sono que você sacrifica, as dores que você finge não sentir. Cuidar do corpo não é só sobre estética. É sobre energia, clareza mental, disposição para viver com qualidade. É sobre prevenir em vez de remediar. É escolher o alimento que te nutre, o movimento que te fortalece, o descanso que te recupera. É sair da lógica de punição, de só fazer algo quando dói, quando já passou do limite, e entrar numa mentalidade de presença, de escuta, de equilíbrio. Você não precisa seguir padrões, mas precisa se ouvir. Entender que saúde não é um detalhe, é base. É o que sustenta todos os seus planos, seus sonhos, suas relações. Sem corpo, não tem caminho. E cuidar dele não é um privilégio, é um compromisso com a vida que você ainda quer viver. 10. Você pode mudar de rota. Sempre. Por mais que pareça tarde, por mais que você já tenha investido tempo, energia, dinheiro ou expectativas em um caminho, a verdade é que permanecer onde você não cabe mais dói infinitamente mais do que recomeçar. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de desvios, pausas, curvas inesperadas. E tudo bem. O problema é que a gente se apega a ideias antigas, a promessas que não fazem mais sentido, a versões de nós mesmas que já não existem. Mudar de rota não é fracasso. É sabedoria. É olhar para dentro e ter coragem de admitir que você evoluiu, que seus desejos mudaram, que o que te fazia sentido antes talvez já não te nutra mais hoje. É entender que insistir por orgulho, medo ou por causa do que os outros vão pensar é o caminho mais rápido para a infelicidade. Você não é obrigada a seguir num caminho só porque começou por ele. A vida é flexível. E quanto mais você aceita isso, mais leve tudo fica. Recalcular a rota é sinal de presença, de maturidade, de cuidado consigo mesma. E às vezes, o verdadeiro acerto está justamente em se permitir começar de novo, em outra direção, com outro olhar, sendo quem você é agora. Essas foram as lições que a vida me deu, e talvez uma delas tenha sido feita para você.
Agora me conta, qual te tocou mais? Ou qual você mais precisava ouvir hoje? Deixa nos comentários, e se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Ah, e se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntas nessa jornada de aprendizado. A gente não precisa ter todas as certezas, mas quando compartilhamos o que aprendemos, a caminhada fica mais leve.